Então, queridos amigos, bom dia a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e na sua bondade. Eu me recordava há pouco que eu, muito jovem, por volta dos 12 anos, mais ou menos, estudava em colégio católico e na minha cidade natal, Belém do Pará. E na época da Semana Santa, nós éramos convidados a visitar a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Belém do Pará é onde ocorre a festa do Círio, graças à Santa Padroeira. E nós éramos então convidados a visitar a Basílica e participar de uma missa. E eu me lembro, isso me marcou bastante, porque um padre muito simpático, muito agradável, nos recebeu ali, várias turmas do colégio, e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que me marcou bastante, e se ele soubesse que isso me tocou, certamente ele ficaria feliz, porque ele disse assim: hoje vocês sairão daqui de alguma forma diferentes. Não mais serão os mesmos. E aquilo me chamou a atenção. Foi uma frase que me tocou profundamente. É óbvio que nenhum de nós se transforma da noite para o dia, porque a natureza não dá saltos, né? Mas isso é um estímulo produtor, sem sombra de dúvida, de um entusiasmo para que nós, de fato, queiramos, a cada instante, a cada dia, sermos criaturas diferentes. Quando entramos em um determinado local, quando executamos uma tarefa e saímos dela, a concretizamos, já não somos mais os mesmos de fato. Então, hoje o que eu gostaria é que nós, quando saíssemos daqui, saíssemos como pessoas diferentes. Depois de fazermos uma análise sobre o tema que vamos expor. Cafarnaum era uma cidade praticamente bucólica. Ficava situada às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, uma cidade bastante abençoada, uma vez que era muito rica em relação ao solo, em relação a diversos tipos de plantações, de riqueza de flora, e ao mesmo tempo também pertencente a um lago, que era o lago de Genezaré, muito piscoso. Sendo assim, a pesca e a colheita de vários tipos de frutas era muito rica. E aí, Simão morava naquela cidade, conhecido como Pedro, onde também Jesus se instalou. E ali passou largo período da sua existência concentrando as matrizes da boa notícia ou da boa nova que ele viera nos trazer. Certo dia, Simão voltava para casa no fim da tarde, bastante angustiado, muito contrariado, porque no decorrer do dia, enquanto ele vendia os peixes na praça do mercado, algumas pessoas que o conheciam como discípulo do mestre, o atacaram frontalmente. Foram agressivos com ele, rudes nas palavras, o ofenderam de forma muito peremptória, muito brutal. E ele,
acabou discutindo em praça pública, tornando ali uma situação bastante desfavorável, porque tudo o que ele havia aprendido na trajetória com Jesus de todo aquele período de convivência era que ele desculpasse as ofensas, que ele se calasse diante da agressão, que ele não devolvesse, em hipótese alguma, mal por mal. Mas ele não conseguira. Ele também desfechou contra os seus opositores, naquele momento, palavras duras, cruéis, e arrependeu-se por isso. Encheu-se de culpa e voltou para casa profundamente frustrado. Lá chegando, Jesus o interroga, perguntando o que o incomodava. Ele então lhe contou aquela circunstância pela qual passara. E aí, pergunta para Jesus, ávido de esclarecimento: Mestre, afinal, quantas vezes eu deverei perdoar aquele que pecou contra mim? Quantas vezes devo desculpar as ofensas? 7 vezes? E Jesus então propõe numa resposta algo singular. Ele diz: em verdade te digo que não deves perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Certamente, Pedro ficou completamente desorientado naquele momento, estupefato com aquela resposta. Porque o número 7, na tradução mais arcaica, sendo um número esotérico, tinha um significado para aquela época muito peculiar. Por exemplo, Maria Madalena, conforme consta nas narrativas dos evangelistas, era uma mulher possuidora de 7 demônios. Perdoar 7 vezes. Então, o número 7 ali significava um contexto de indefinição. O número 7, portanto, representa um número indefinido. Quando Pedro disse: devo perdoar quantas vezes? 7 vezes, isto é, um número indefinido de vezes, não há muito bem um número exato de vezes que eu devo perdoar. E Jesus propõe, não 7 vezes, 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Todas as vezes, sem exceção. Não há uma contabilidade para o perdão. Devemos sempre, incondicionalmente, perdoar. E quando nós estudamos essa passagem, conforme essa interpretação, dá para percebermos quão difícil é, de fato, perdoar. Desculpar a ofensa, aceitar aquele que nos malsinou, que nos agrediu de alguma maneira. Então, como podemos fazer para iniciar o exercício deste padrão de perdão? 70 vezes 7, todas as vezes, incondicionalmente. A primeira coisa que nós devemos fazer, e eu pretendo ser o mais didático possível, a fim de que, de fato, saiamos daqui com um conceito exato do que representa o perdão e de como, pelo menos dentro do tempo que possuímos,
como poderemos exercitar no dia a dia a técnica fundamental de perdoar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender o que é o perdão. Um conceito, por sinal, que normalmente nós temos como bastante equivocado. Confundimos muito o que significa perdoar. Enganamo-nos nos nossos conceitos. E a proposta que eu vou apresentar aqui, dentro de um conceito amplo, é aquele baseado na psicologia espiritual, na psicologia profunda, concentrada no espírito, que é a área que todos nós possuímos, é uma dimensão do indivíduo como um todo, mais interna, mais recôndita, mais escondida. Daí o acesso mais difícil, mas que precisamos iniciar uma maneira de evocá-la, de recuperá-la. Sem isso, não conseguiremos perdoar conforme Jesus nos propõe. O que é o perdão? O que significa perdoar? Eu vou dar então aqui um conceito, porque eu quero deixá-lo registrado, a fim de que possamos refletir depois sobre o contexto em relação ao qual eu apresento tal conceito. Perdoar significa uma capacidade espiritual de sintonizar com a liberdade interior e com a consciência daquilo que se é. Então vou repetir. Perdoar significa uma capacidade espiritual de sintonizar com a nossa liberdade individual, interna, e com a consciência daquilo que representamos, que somos em essência. Quem consegue evocar, extrair, compreender esses dois elementos primordiais, a liberdade interior e a consciência daquilo que se é, está capacitado para iniciar o exercício do perdão incondicional. Analisaremos mais adiante o que é o termo incondicional. Mas quem possui esses dois elementos vivos e ativos tem possibilidade de começar a perdoar e, naturalmente, viver melhor, muito melhor. Esse é o conceito de perdão com o qual vamos trabalhar aqui. Agora, observem uma outra coisa muito curiosa. A etimologia da palavra perdoar nos dá, dentro de uma visão psicológica espiritual, nos dá o modo como devemos nos comportar para espargir o perdão. Vejam, a palavra perdoar é uma palavra bastante curiosa. Ela pode ser dividida, fazendo uma breve análise gramatical muito sucinta, ela pode ser dividida em dois elementos. Ela contém um verbo, doar. Este verbo está no infinitivo. É uma forma que não pode ser, portanto, conjugada. Perdoar não pode ser conjugada. Eu perdoar, tu perdoar, isso não existe. Então, perdoar, na gramática, é um verbo infinitivo. Ele está numa zona
digamos, morta, impossibilitada de ser conjugada. Dali, daquela forma, ele pode se ramificar para várias conjugações. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa e assim por diante. Muito bem. Então, o verbo doar. A palavra doar, nós já sabemos muito bem o que significa. Doar significa oferecer algo sem que se exija algo em troca. Nós damos algo e não pedimos nada, não vem nada na nossa direção. Doar significa partir algo de nós, de dentro, para fora, sem qualquer necessidade de retorno. Isto é o doar. Quando falamos que nós doamos uma camisa, já fica ali completamente implícito que não houve qualquer tipo de barganha. Eu vendi tal coisa, ganhei alguma coisa em troca. Não, ninguém pensa nisso, porque doar é algo que se dá sem que haja retorno. Então, a palavra é composta por um verbo e antes dele vem um prefixo, per. Esse prefixo per, ele produz na palavra ou no verbo doar um significado muito peculiar, muito particular, de amplitude. Comparem esse nome com outras palavras. Perdurar. O que é perdurar? Durar uma vida inteira, durar longamente. Pernoitar, passar uma noite toda. Outro exemplo, percorrer. Fulano percorreu os limites daquela fazenda. Nos dá a entender de que ele transitou por todos os limites, percorreu totalmente ao redor de todo o trajeto relacionado àquele território, àquele ambiente, àquela fazenda. Então dá um sentido de amplitude. Ora, perdoar significa dar amplamente, doar de forma intensa, permanente, longa. Dentro desse conceito, perdoar, nós podemos dizer, como complemento do primeiro conceito que eu apresentei, perdoar também é instituir um estado de conexão com a consciência cósmica, com a consciência universal, colocando-nos no interior desta sinfonia gloriosa que representa a criação. Então, observem que o nosso conceito de perdoar é muito restrito, é muito limitado. Nós achamos que perdoar é desculpar ofensa e ponto. Não. Perdoar é um estado de harmonia profunda entre nós e a natureza que nos envolve, tanto interna quanto externa. Isto é que é perdoar. Quando eu exercito um estado de harmonia dentro de mim, aceitando-me, valorizando-me, percebendo a minha importância como indivíduo, como ser humano, como filho de Deus, e percebendo ao mesmo tempo a importância que tem todas as coisas presentes na natureza, inanimadas e animadas. Quando eu começo a avaliar tudo isso,
instala-se o caráter de perdão dentro de mim. Quando eu começo a perceber o valor de tudo, uma vez que eu praticamente nada crio, eu apenas modifico a constituição das coisas, eu não crio nada, eu percebo que faço parte de uma criação infinitamente superior a mim, em relação à qual eu estarei sempre dentro de um abismo ou ligado por um abismo que nunca poderia alcançar. Tamanha é essa criação superlativa acima de mim. Quando eu concebo essa realidade, eu passo a me conectar em estado harmônico com o que sou e com o que há diante de mim. Instala-se aí o perdão. Portanto, o perdão não é uma ação circunscrita na unidade de tempo, usando uma fórmula matemática. Ou seja, alguém me fez um mal e eu digo, tudo bem, eu te perdoo. Isso não é perdão. Até porque, com muita frequência, quando eu digo eu te perdoo, habitualmente eu não perdoei. Quem perdoa não diz que perdoa. A pessoa que perdoa, ela estabelece uma relação de si para consigo nesse estado de perdão. É uma decisão interior, nunca para fora. Normalmente, quando eu digo, não, eu já perdoei fulano, não me importei com o que ele me fez, está tudo bem. Habitualmente, isto é um artifício do ego, até mesmo com caráter de punição em relação ao outro. É o afloramento da vaidade, frequentemente. Quem perdoa, não diz que perdoa. Faz isso em silêncio. Então, perdão não é um ato, é uma vivência interior, uma decisão interna com base em 2 parâmetros que eu já formulei aqui. A liberdade individual. Eu sou livre para decidir. E, ao mesmo tempo, a consciência daquilo que sou. Faço parte da criação universal. Eu tenho uma importância particular no ambiente universal. Quando eu sou tomado por essas 2 forças poderosas que não me permitem desistir, enfraquecer e tombar, eu inicio o estado de desenvolvimento do perdão. É muito importante que nós entendamos isso. Fechando essa primeira parte de conceitos, perdoar não é desculpar ofensa. Perdoar é estabelecer uma relação interna e externa de harmonia consigo e com todos, de modo a compreender e neutralizar todo o mal que venha na nossa direção. Compreendendo que as pessoas nunca poderão fornecer aquilo que desejamos. Nunca poderão corresponder às nossas expectativas. Não porque simplesmente são imperfeitas, mas sobretudo porque são diferentes. Não pensam como nós, não têm os mesmos ideais que nós, não têm a mesma bagagem evolutiva em relação a nós. São criaturas singulares, únicas, não podem, em hipótese alguma, satisfazer as nossas necessidades integrais. Talvez algumas, mas não todas. Portanto, é claro que nós seremos magoados. É claro que nós seremos, num dado momento, feridos por alguém
E esse ferimento não diz respeito apenas à ação do outro, mas diz respeito ao modo como entendemos a ação do outro. Habitualmente nós nos ferimos pela nossa interpretação em relação ao que o outro faz, não propriamente ao que ele faz. Um exemplo disso claro é assim: nós estamos em diálogo com alguém e dizemos: eu penso de tal maneira. O outro diz: eu discordo de você. Eu acho que esta questão funciona desta outra forma. E logo nos irritamos. Logo nos magoamos. Logo pensamos: quem é ele para discordar de mim? Quem disse que o que ele pensa é verdadeiro? E logo levantamos, nos despedimos e vamos embora aborrecidos, magoados, feridos, porque fomos contrariados. Mas ele não tem o direito de dar uma opinião contrária? Claro que tem. Mas muitas vezes não aceitamos, porque queremos que os outros pensem como nós. Ou seja, como eu disse há pouco, queremos que atendam às nossas necessidades integrais. Queremos dar o voto de Minerva em tudo. É o traço de arrogância do ego. Então é preciso compreender que perdoar representa um estado de harmonia absoluta, total, em relação a nós e aos outros, dando espaço para que eles pensem como acharem melhor, dando espaço para que eles sejam conforme se posicionam na vida, conforme sua própria bagagem pessoal evolutiva. Quando aceitamos isso, vivemos de maneira harmônica. Jesus alcançou esse estado superlativo, que nós ainda não temos. Ele mesmo deixou isso claro. Eu e o Pai somos um, disse ele. Está aí, evidentemente, o que significa o estado de perdão. Eu e o Pai somos um. Eu, com a vida, somos um só. Portanto, eu respeito a natureza, conheço quem eu sou, tenho liberdade para agir, então eu não me abalo. É claro que ele ficava contrariado. Contrariar-se é uma coisa normal. Chatear-se, ficar entristecido momentaneamente, isso é perfeitamente normal. É claro que sim. Mas paralisar a existência, perder o controle, frustrar-se, perder oportunidades na vida, jamais. Ele não passava por isso. Por quê? Porque ele tinha, como eu disse, os dois parâmetros para perdoar integralmente. Ele era um homem livre. Nunca se imiscuiu, nunca, em relação à lama moral que outros participavam. Conviveu com fariseus, com publicanos, conviveu com criaturas ardilosas que junto dele o enalteciam e longe dele queriam matá-lo. Ele conviveu com todas essas pessoas de caráter frágil, nunca barganhou, nunca se comportou de modo lesivo ou de modo passivo, nunca. Por quê? Porque era livre, e quem é livre toma suas próprias decisões. Embora esteja no caldo das experiências incertas, não tomba, não fracassa, não se ilude, não se torna passivo e submetido àquelas injunções de pouca moral. Jesus nunca tombou nessas ilusões, porque era livre e tinha consciência de si. Quantas vezes ele não demonstrou isso? Inúmeras.
Então, sendo ele e o Pai um só, tendo ele a capacidade de vir para servir, sem ser servido, demonstrava o que é o perdão. O perdão é conseguido na medida em que nós aprendemos justamente essa crença fundamental que Jesus nos trouxe. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vejam que liberdade. Liberdade é isso. Não é fantástico experimentar esse estado de perdão? Esse conceito que ele apresenta é assim: o que vier de fora para mim, de modo positivo, eu agradeço. O que vier de fora para mim, de forma perniciosa, não me atingirá. Porque eu sou livre. Sou eu que penso a respeito do que sou. Eu mesmo é que defino quem eu sou. O nome disso se chama liberdade espiritual. É uma pessoa livre que transita no mundo com tranquilidade. Não depende da opinião alheia. Não faz exatamente aquilo que os outros querem e nem quer aquilo que os outros fazem. Há muita importância em analisarmos esse comportamento. Jesus nunca fez o que os outros queriam e nunca quis o que os outros faziam. Ele tomava suas próprias decisões. É o estado de liberdade espiritual. Por outro lado, sabia exatamente quem ele era. Ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Alguns responderam: bem, muitos pensam que tu és João Batista, Elias que voltou, ou Jeremias, ou Zacarias, ou vários dos profetas da antiguidade. Ele olha para Simão e diz: e tu, Simão? Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo de Deus. A resposta foi: exatamente, eu sou. Mas não contem isso ainda a ninguém. Ele sabia quem ele era. Ele não era do tipo passivo: não, quem sou eu? Pobre de mim, eu não sou nada disso, não, eu não sou ninguém. Não. Ele sabia quem ele era. E nós sabemos quem nós somos? Nós sabemos o nosso lugar no mundo? Nós sabemos a nossa representação espiritual como co-criadores com Cristo e com Deus? Ou nós nos colocamos naquela posição marginal, sem muita capacidade, comparando-nos uns com os outros, sem saber exatamente quem somos? Se estamos nessa posição, não conseguiremos perdoar. Por que não? Porque os outros representam o nosso espelho. Os outros representam o nosso espelho. Nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, o outro é o espelho de Deus. E quando nós olhamos o outro, nós estamos nos vendo, nunca vendo o outro. Então, quando alguém faz alguma coisa aparentemente destrutiva, e nós, de uma forma brutal, criticamos, ofendemos, prejudicamos ou nos vingamos, nós estamos atestando exatamente aquela imperfeição dentro de nós, porque o outro é somente um espelho
onde nós nos enxergamos continuamente. Basta ver no dia a dia. Nasce uma criança, o que é que se diz? Olha, mas é a cara do pai. Olha a mãe todinha. Ou então, olha o jeito dele, esse vai ser exatamente como o pai. Todos os traços, olha, anda igualzinho. Nós nos vemos no outro. Normalmente, não vemos o outro, vemos a nós nele. E Jesus, sabiamente, sabendo disso, afirmou: não julgueis, para que não sejais julgados. Olha que interessante, é exatamente isso, é o espelho. Não é que nós julgando o outro, Deus nos julgará. Não, é o espelho. Se você olha no outro uma coisa que você detesta e cai em cima ferindo e agredindo, você está dizendo: eu tenho aquilo. Porque o outro nada mais é do que um espelho para nós. Então é muito melhor iniciarmos um estado de perdão em relação a nós e em relação ao mundo. De que maneira? Estabelecendo um estado de harmonia em relação a essas duas instâncias, nós e o mundo, aceitando tudo como é e percebendo que nós, em relação a tudo, temos um estado amplo de liberdade para sermos também como desejarmos, sermos livres e atuantes no mundo. Mas vocês devem estar se perguntando: ok, até aí eu compreendi. O problema é como se faz isso. Então agora passaremos para o âmbito da prática, de uma análise prática. Como fazer isso? Como é que nós começamos a instituir esse estado de perdão, que é muito mais amplo, aceitando as pessoas, percebendo-as como o nosso próximo, como uma pessoa que deve ser querida, que deve ser respeitada. Em vez de sairmos às ruas, será que estão me seguindo? Será que é algum ladrão? Será que eu vou ser agredido? Será que vão me ferir de alguma forma? Em vez de sairmos assim, sairmos às ruas e começarmos a olhar o mundo à nossa volta e dizermos: meu Deus, olha esta avenida, quantas pessoas diferentes de mim, cada uma com os seus destinos, com os seus futuros, com a sua vida particular, com os seus anseios e com as suas dores. Que beleza é a criação universal, esta multiplicidade de seres, cada um na sua unicidade, particularidade. Isso não é belo? Quando nós olhamos dessa forma o mundo e nos vemos da mesma forma, nós começamos a perdoar tudo, no sentido de atendermos aos trâmites da criação, respeitando-nos. Então as agressões diminuem, tudo fica mais belo, as relações ficam mais gratificantes, porque nós perdemos o interesse em agredir. Quando verificamos a natureza dessa forma que Jesus propõe, amando-nos uns aos outros. Isto é que é perdoar. Perdoar não é desculpar. Perdoar é dar intensidade, amar, servir, contribuir, participar, olhar os outros na parte boa daquilo que representam. Quando fazemos isso, vejam quantas agressões diminuem, quantas ofensas deixam de ter importância, e nós vamos então nos relacionando de forma muito melhor. Instala-se aí a fidelidade, a cooperação,
o respeito mútuo, a solidariedade uns com os outros no campo de uma imensa fraternidade universal, porque criamos o gosto pelos outros. Criamos o gosto de ver os outros mais felizes. O nome disso é perdão. Como fazemos isso? O perdão está inserido em uma dimensão altamente complexa de ser acessada. Por isso que nós não conseguimos facilmente perdoar. Porque antes dessa dimensão, que é a dimensão espiritual, existem 3 camadas com as quais vivemos mais intensamente. Primeiro, a orgânica, o corpo. O corpo é um elemento muito exigente. Nós sabemos disso. Não é fácil reencarnar. Não é fácil estar no corpo. Ele nos cobra demais. Fome, sede, prazeres, exigências diversas que temos, que o corpo faz com que eclodam em nós e nos movam, por vezes, para comportamentos altamente indevidos. O corpo é um elemento muito exigente, sobre o qual temos que ter muita atenção e vigilância. Por isso Jesus falou, naquele momento em que os discípulos tentaram expulsar o espírito imundo, conforme está na Escritura, daquele moço possesso, e não conseguiram. Jesus se aproxima e diz para o espírito: sai dele. E rapidamente o espírito sai. E então os discípulos vêm e conversam com Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio e tu conseguiste? A resposta foi clara: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Tudo o que não tem a ver com o corpo. Quando atentamos para o organismo, perdemos os parâmetros da espiritualidade. O corpo é um elemento exigente. Então a dimensão orgânica é a primeira. Fome, sede, enfim, necessidades básicas. Depois vem o campo psíquico, que ainda não é a dimensão espiritual, porque esses 2 elementos podem adoecer. O organismo adoece, sabemos disso. O psíquico também adoece. Olha a depressão, o pânico, as fobias, a esquizofrenia, o transtorno bipolar. A mente também não é o ponto crucial, porque pode adoecer. E aí nós nos perguntamos: o que é que nós temos que não adoece e que podemos evocar, recuperar para nos salvar diante dessas dimensões que podem adoecer? É a dimensão espiritual. Essa dimensão todos nós possuímos, porque foi a primeira a surgir, aquela com que Deus nos criou. Se Deus é perfeito, Ele não pode ter produzido imperfeições para nos criar. Ele não tem os elementos da imperfeição. Então, se Ele criou criaturas perfeitas. Porém, Ele criou criaturas perfeitas em germe e deu a elas a condição do livre-arbítrio para descobrirem esse germe e nele produzirem a árvore frondosa da perfeição espiritual, por meio do adubo, da chuva, da boa semente, do trabalho intenso na lavoura da própria criação individual. É assim que nós vamos recuperar o nosso estado de perfeição individual perante Deus, multiplicando esse germe. Portanto, essas 2 dimensões, orgânica e psíquica, são frágeis. E há uma terceira, que é a social, né? O homem
é um ser bio, psico, socioespiritual. São 4 dimensões que nos envolvem. A sociedade também adoece. Basta que observemos as guerras, os desentendimentos, as desigualdades diversas. A sociedade adoece. Então nós nos perguntamos, meu Deus, o que é que não adoece em nós, que possamos utilizar para termos um estado maior de felicidade, de alegria, de liberdade, de produtividade? Só tem uma: a espiritual. Sem ela, todas as 3 anteriores adoecem. E é ela, a espiritual, que vai recuperar pouco a pouco, uma a uma. Jesus, na sua imensa sabedoria, afirmou isso. Ele disse, na parábola do semeador, uma porção de semente caiu à beira da estrada, e ali se perdeu. Vieram os pássaros do céu e comeram. Olha que interessante, é o corpo, é a pessoa que só pensa nas necessidades físicas. Em seguida, ele propõe que caiu perto de uma rocha, onde a terra era frágil, não era profunda, produziu alguma coisa, mas logo morreu porque ficou sufocado. É o campo psíquico que se sufoca mediante as angústias, as dores espirituais profundas da depressão, da ansiedade, do medo. Logo adiante caiu no espinheiro, produziu, mas os espinhos a sufocaram. É a dimensão social, onde nas relações estabelece-se a cobiça, o poder, a ganância, a dominação de povos, de posses. São os espinheiros, até que cai em terra boa e passa a produzir 30 para 1, 60 para 1 e 100 para 1. É a área espiritual, onde produzimos conforme a nossa orientação, segundo o estágio em que nos encontramos. É essa área que nós temos que recuperar. É essa área que nós temos que recuperar, para aprendermos a perdoar. E como fazemos isso? Eu vou apresentar aqui uma proposta apenas, porque em função do nosso tempo, não poderíamos apresentar inúmeras técnicas de recuperação dessa dimensão profunda ou espiritual. Eu vou apresentar uma técnica da psicologia espiritual chamada de autodistanciamento. É uma técnica que nós usamos por meio de um diálogo interno que nós vamos agora aqui fazer. Eu farei para que vocês me acompanhem um pouco, a fim de que comecemos a instalar em nós a capacidade de perdoar, não somente desculpar a ofensa. Desculpar a ofensa faz parte como ingrediente de todo esse estado de perdão. Vamos a uma reflexão de autodistanciamento. Podemos fazer isso em qualquer situação. Podemos usar essa técnica em qualquer situação. Autodistanciamento é: quando eu vou a uma loja e quero comprar uma blusa, as mulheres sabem isso muito mais do que os homens. O que a gente faz? Chegamos na loja, pegamos a blusa e vamos para o provador. Há um espelho diante de nós, mas o espelho não é suficiente. É invariável pegarmos a blusa e fazermos assim. Colocarmos a blusa diante de nós. Deixe-me olhar. E nós fazemos o quê? Distanciamos a blusa para olharmos melhor. Não fazemos isso conosco. Nós vamos vivendo de uma maneira a não nos observar, porque nos observar dói, porque temos que admitir nossas imperfeições. Então, o que nós fazemos? Nós nos distanciamos, pegamos a nós mesmos e nos distanciamos e fazemos uma grande análise da realidade. Qual é a realidade das nossas vivências, relações, tanto conosco quanto com os outros?
Eu vou dizer aqui, vou introduzir num conceito. A realidade é a mais maravilhosa que existe. Ela é excepcional. Vejam, a vida é Deus. Deus existe. Não há o que discutir. Ainda que não acreditemos, Ele continua aí, dentro e fora. E não se importa se acreditamos ou não. Ele existe. Sendo assim, tudo que representa a criação, que tem o caráter da perfeição, não poderá, em hipótese alguma, dar errado. Apenas o percurso é anfractuoso, isto é, não é totalmente retilíneo devido às nossas limitações, não as de Deus, porque Ele não tem. Então Ele oferece todo o amplo território de atuação perfeito, e nós, mal ou bem, vamos maculando, sujando e limpando, maculando, sujando e limpando, pouco a pouco, até que tudo lá adiante fique cristalino, alvo, pela nossa constituição também perfeita. Então não há o que dar errado. Por que vamos temer? A vida é Deus. Nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer. Se quisermos usar um termo, eu gosto muito desse termo, que não é meu, é de Viktor Emil Frankl, fundador da psicologia centrada no espírito. Mas eu absorvi porque eu acho fantástico. Ele diz: se há uma condenação no universo, esta condenação é: estamos condenados a viver eternamente e não morrer. Porque a pessoa morre e em seguida desperta, porque quem morre é o corpo. Então nós não vamos morrer. Nós temos um patrimônio eterno que é a nossa vida, peculiar, a nossa, não a dos outros, a nossa, que nós nem sempre cuidamos bem, adoramos cuidar da vida dos outros. Temos sempre a melhor palavra para os outros, nunca para nós. Temos sempre o melhor conselho para o outro, nunca para nós. Às vezes, em psicoterapia, a pessoa diz assim: eu não valho nada, eu sou uma pessoa ridícula, eu não tenho a menor competência para fazer absolutamente nada, eu me acho um lixo. Aí eu volto, olho e digo: se a pessoa que você mais ama estivesse na mesma situação que você, passando pelas mesmas experiências pelas quais você passa, falhando como você falhou, você olharia para ela e dizia: você está certa, de fato você não tem jeito, você é um fracasso, você é uma criatura abominável, se eu fosse você, morreria logo. Você diria isso para ela? Nunca. Eu iria incentivar: meu Deus, a pessoa que veio na minha cabeça é minha filha. Eu nunca diria isso para minha filha. Minha filha tem infinitas oportunidades. Que isso? Ela pode se levantar, poderia se reerguer. Mas você não. Para você, você não diz isso. Vejam como nós temos dificuldade com o auto-perdão. Para os outros, a melhor mensagem. Para nós, a pior. É paradoxal. Então nós somos espíritos imortais, criados por Deus, para a glória estelar. É para isso que nós fomos criados. E nós não usamos esses recursos que temos, esses potenciais que temos, não percebemos a nossa importância. Porque quando vamos descobrindo isso, quantas ofensas poderiam passar diluídas em função de sermos criaturas tão grandes no centro da criação, tão importantes para Deus. Quantas coisinhas
coisinhas no trânsito, uma ultrapassagem, uma palavra mal colocada, uma coisa relativamente imprópria. Quantas coisas poderiam ser diluídas no trânsito da nossa percepção individual do quanto somos importantes no ambiente da criação? Seria diluído. Uma outra coisa importante que devemos meditar: ninguém transforma ninguém. E nós não percebemos isso. Alguém chega para nós e nos diz uma coisa imprópria. Vamos a uma repartição qualquer. Lá chegando, o balconista está de mau humor e diz para nós coisas impróprias, grosseiras, e perdemos o controle. Não devemos, naturalmente, nos submeter a nenhum tipo de agressão. Nós temos o direito de reivindicar respeito, mas não perder o controle, acabar com o nosso dia, perder oportunidades, paralisar a nossa marcha ou detonar as nossas emoções. Não, aí já passa do limite, mas acontece muitas vezes. Perdemos o dia, às vezes por isso. Mas se nós olharmos para aquela pessoa, nós poderíamos compreender que nunca poderemos mudá-la. Ela é o que é por enquanto. Ela vai se modificar. Todos vão evoluir, mas naquele momento ela está naquela condição. Como podemos mudá-la? Nós gostaríamos que ela fosse uma pessoa educada, que tivesse palavras doces, amenas para nós, mas ela não tem. E se nós formos exigir, isto é, se quisermos ser servidos, olha a mensagem de Jesus: nunca chegaremos a lugar algum, porque a pessoa não pode dar aquilo, ela não pode ser diferente. Então, se nós aprendermos a fazer as nossas colocações devidas, claro, não nos submetendo a nenhum tipo de grosseria, mas soubermos compreender o estado daquela criatura, fica muito mais fácil assimilarmos o bem e não devolvermos o mal, perdoando aquela situação, isto é, dando de nós com liberdade, com calma, com estabilidade. Quem é o ofensor? O ofensor é alguém que projeta as suas limitações no seu espelho, no outro, como eu disse. Este é o ofensor. A pessoa que ofende, de alguma forma, ela vê no outro algo que nela pode ser escasso. Ela até pode ter, mas não descobriu, ou ainda não alcançou. Então ela se sente humilhada, e a humilhação faz agredir. A humilhação faz ferir, porque é muito duro percebermos determinados vazios em nós. Este é o ofensor. O ofensor é aquele que projeta, que lança as limitações que possui no seu espelho, porque é muito difícil vê-las em si mesmo. Esse é o ofensor. Aquele que, por exemplo, engana, que mente, que trai. Quem é este? É aquele que está em total conflito com as suas próprias limitações. Não é um ser livre, não é um ser que tem consciência do que ele representa, porque se tivesse, quem tem liberdade e quem tem consciência de si, transita melhor, coloca freios nos seus próprios impulsos, responsabiliza-se por si mesmo. Então, por que vamos nos abalar com o ofensor? É claro que tudo isso representa uma teoria, eu também estou exercitando. Tudo isso que estou dizendo aqui, também tenho as mesmas dificuldades de praticar, mas pelo menos já temos uma análise para fazer e recursos para aplicar.
Então, quando temos esses conceitos em nós, quem é o ofensor, o que nós representamos, o nosso poder de ação na vida, que é total, nós podemos ir e vir, podemos escolher o que quisermos, porque vamos ficar atormentados com aquilo que nos fizeram, de alguma forma a nos magoar. O peso da mágoa, quem determina somos nós. A ação nós não podemos impedir, mas o peso da ação, a dor da ação, nós podemos diminuir, percebendo quem somos e vendo o quanto somos livres para alterar todas as circunstâncias em que estamos locados, situados. Então, perdoar representa a sintonia absoluta com tudo aquilo que é bom na natureza, começando por nós. Com isso, perdoamo-nos, porque nós sabemos, nunca poderemos acertar o tempo inteiro, isto é impossível. E se tivermos essa condescendência conosco, nós nos perdoamos. Vejam, o que adianta, o ponto crucial do auto-perdão, eu vou dizer que porque eu utilizo isso para mim. O que adianta dizermos, eu não tenho jeito, para mim acabou, eu não vou mais fazer nada por mim, eu sou alguém fracassado, e eu me puno, me agrido, eu pergunto, para quê? A vida vai prosseguir, nós não vamos morrer, Deus vai continuar nos aguardando, não nos condena em nada, nos dá infinitas oportunidades reencarnatórias, e na mesma existência, infinitas oportunidades de reparação, e nós sentados numa cadeira lamentando, para quê? É totalmente paradoxal, não tem sentido, não tem sentido. Se nós observarmos bem, não há sentido. A autopunição não tem qualquer mérito para Deus. Eu vou me macerar pelo que eu fiz. Não há motivo, não há razão. É muito melhor levantarmos e dizermos, vou corrigir a ação. Agora não a repetirei mais. Pronto, basta isso. Fazendo isso, nós retomamos o caminho e percebemos então, de novo, aquela força interior voltando, que é Deus falando, agora você está certo, era isso que eu queria, o que eu quero é que você não repita a ação, e faça de um modo diferente, apenas isso, macerar-se e martirizar-se, não adianta nada. Uma mulher cometeu o aborto, por inúmeros fatores, quais sejam eles, e a partir de agora diz, eu sou vil, eu cometi um crime, eu não mereço nada. Por quê? Deve ser o inverso, ela deve dizer, eu cometi um equívoco, e agora vou trabalhar para corrigi-lo, vou ser fraterna, vou ajudar crianças, vou acolher nos braços quem eu amar, vou respeitar meu marido, meus pais, meus irmãos e o mundo que está aí fora, vou ajudar as pessoas, vou colocar o meu trabalho em prol dos outros. Começa a reparar a ação, pronto, dilui o mal. É muito mais fácil do que ficar dizendo, eu não sirvo, eu não presto, eu não tenho jeito, não adianta nada. Então, perdoar é justamente isso, ser bom consigo e ser bom com os outros, colocando os devidos limites, é claro, porque perdoar, concluindo, não é esquecer o fato, é diminuir o mal que o fato praticou, o fato provocou. Ninguém esquece o fato. Alguém, um grande amigo que tínhamos,
por exemplo, nos traiu de alguma forma, não foi justo conosco. Quem pode esquecer isso? Ninguém. Mas o mal que aquilo provocou, sim, podemos dizer, é o ofensor. E o ofensor é alguém que exprime suas próprias limitações, está em tormento consigo, não comigo. É completamente diferente. Então eu deixo a ele as próprias experiências interiores e sigo o meu caminho normalmente. É claro que ficamos chateados, contrariados, mas não perdemos o controle da nossa própria existência. Perdoar também não significa manter estreitamento ou intimidade. Por exemplo, a pessoa foi traída no âmbito do matrimônio. Ela pode perfeitamente perdoar, não devolver o mal, não golpear aquela outra pessoa. Porém, ela é que vai decidir se vai permanecer ou não na relação. Perdoar não significa permanecer junto de alguém obrigatoriamente. Perdoar é dar a cada um o direito de ser livre, sem agredi-lo, sem feri-lo, sem machucá-lo. Isto é que é perdoar. Se vai ficar junto ou não é um problema pessoal. Não precisamos manter intimidade. Eu quero você agora sempre perto de mim. Não. Nós temos o direito de seguir com aqueles com quem mais nos afinamos ou não. Porque perdoar é simplesmente dar a outrem a liberdade de ser, de caminhar, sem ser agredido por nós. Isto é que é perdoar. Perdoar não significa deixar para lá, cuidado com isso. Eu deixei para lá. Não, já perdoei, está tudo bem. Perdoar é examinar o problema, é sentir a angústia do problema, cuidar dessa angústia e digeri-la até o fim. Porque às vezes perdoamos, entretanto, aquela massa de dor fica esquecida, mas guardada. E num dado momento, aquilo explode contra outros. Então é muito importante diluir muito bem todo o mal que alguma ação tenha nos praticado. Assim eu convido a todos para que possamos exercer o perdão tal qual ele representa em essência. De que maneira? Saindo daqui hoje, todos nós, e começarmos a observar a natureza, as pessoas caminhando, os animais, as plantas, os elementos inanimados, e possamos dizer assim: meu Deus, eu faço parte de tudo isso. Daqui a pouco, eu sairei desta dimensão e vou para uma outra contígua a essa, a dimensão espiritual. E depois, logo mais, voltarei, e ficarei neste vai e vem, aprendendo e crescendo. Olha que coisa maravilhosa, quanta coisa me aguarda, quanta coisa por fazer, e eu detido na mágoa, no aborrecimento com o meu vizinho, numa luta empedernida contra a ex-mulher, o ex-marido, o filho, o pai, a posse, o bem, a casa, o carro, e eu ligado a essas coisas comezinhas, criando inimizades para o futuro, diante deste volume de criação que me aguarda pela eternidade para que eu seja mais feliz. Por quê? Não tem razão. Vale a pena meditar sobre isso. Aquilo que for de comezinho, que estejamos criando num estado de luta constante uns com os outros, vejam o quanto isso é banal perante a imensidade da criação em que estamos inseridos. Nós somos muito importantes, nós somos muito amados e devemos devolver esse amor em tudo aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, sobretudo
o nosso próximo, sem esquecer de nós mesmos. Muita paz e luz a todos.